Olá, pessoal. A gente vai tratar agora do primeiro tema do segundo bimestre, que é o capítulo 4, Crise do Capitalismo e Totalitarismo. Para quem quiser ir acompanhando no livro, está na página 81, certo? Então, os regimes totalitários foram muito fortes durante o período entre as guerras mundiais, entre a primeira e a segunda, ou seja, entre 1918 e 1939 foi um período em que ele foi muito evidenciado. E isso aí mostrou o enfraquecimento dos ideais de democracia representativa nesse período. Os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX e baseavam-se no totalitarismo, ou seja, um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre todo o país ou a nação. Dentro do sistema totalitarista, o líder ou partido político detém amplos poderes sobre a vida pública e privada e assim representam o Estado. Os regimes totalitários baseavam-se em um forte militarismo, que servia muito para intimidar e calar as vozes dos dissidentes, ou seja, as vozes das pessoas que discordavam desse sistema. Junto do poder de intimidação, o totalitarismo apoiava-se em uma intensa propaganda ideológica, com o objetivo de doutrinar a população e ressaltar as supostas benfeitorias realizadas por seus regimes. Outra marca importante, muito em associação com o militarismo, era o terror. Dentro dos regimes totalitários, o terror era utilizado para perseguir os opositores. Aí vocês perguntam, como é que surgiu o totalitarismo? Bom, o auge dos regimes totalitários aconteceu nas décadas de 20 e 30 na Europa. E o surgimento desse sistema político está diretamente relacionado com as consequências do pós-guerra. A Primeira Guerra foi um acontecimento marcante na história do mundo e, no final desse conflito, o saldo deixado foi de destruição, morte e muita crise, tanto crise política quanto crise econômica. Após a Primeira Guerra, a destruição material e a quantidade de mortos tinham alcançado níveis sem precedentes. Além disso, o desfecho do conflito havia deixado uma série de ressentimentos. O crescimento do comunismo atemorizava as classes médias e altas da Europa, e as crises econômicas afetavam a todos e levavam países à falência. Todos esses elementos levaram muitos a questionar as qualidades da democracia liberal, e com isso, o autoritarismo passou a ser visto como a solução de todos os problemas. Essa defesa do autoritarismo fez com que várias democracias ruíssem na Europa, e pouquíssimos países conseguiam sustentar suas instituições políticas democráticas naquele período. O termo totalitarismo surgiu na década de 20 e foi criado, a princípio, para se referir ao fascismo italiano, o primeiro regime totalitarista que foi implantado. Foi a partir do sucesso do fascismo italiano que o fascismo conquistou força para se espalhar como alternativa política em toda a Europa. O ápice do totalitarismo na Europa aconteceu quando os nazistas subiram ao poder, né? Isso aconteceu na Alemanha em 1933. A partir daí, os movimentos de apoio a ideais totalitários de extrema-direita se espalharam pelo mundo e chegaram inclusive no Brasil. O integralismo, no caso. Aqui se chamou integralismo, certo? No espectro político da esquerda, o totalitarismo se manifestava por meio do regime político de Joseph Stalin. Bom, agora vamos falar a respeito das características do totalitarismo. Os três grandes regimes totalitários da história foram fascismo, nazismo e stalinismo, embora tenham havido outros. No próprio livro de vocês, aqui na página 86, está falando no quadro azul do salazarismo em Portugal, e houve também outros regimes totalitários em outros países, mas com menor impacto do que esses três aí que eu citei anteriormente. Bom, esses regimes foram os grandes regimes totalitaristas do século XX, embora existam estudiosos que apontem a existência de outros governos ao longo da história, como o Khmer Vermelho, que governou o Camboja, o atual regime da Coreia do Norte.
Apesar das diferenças ideológicas, existem algumas características em comum entre os regimes totalitários, mas é importante frisar que cada um dos regimes totalitários enfocados aqui, que eu vou citar agora os três que eu estou citando, eles possuíam características que eram peculiares a si exclusivamente. As características em comum entre os três eram o culto ao poder, a censura, supressão de partidos políticos, criação de inimigos internos e ou externos. Aí eu vou falar dos quatro aqui brevemente. Culto ao líder, ou seja, o líder era venerado em todos os regimes e a imagem deles era espalhada por todos os países, por todo o país. Eles faziam questão de estar sempre na TV, de estar sempre no rádio, em propagandas, era muito comum. Ele fazia carreatas, fazia passeatas, ia apertando a mão do povo. Era líder populista. O segundo tópico em comum é a censura. Geralmente, nesses governos, os meios de comunicação não podiam emitir opiniões que não fossem aprovadas pelo governo. A existência de opositores também era proibida e eles eram calados à força. Quando, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil, todas as músicas que tocavam no rádio tinham que ser aprovadas pelo governo, os programas de televisão, as propagandas, tanto em jornal quanto cartaz colado na rua, tudo o governo tinha que aprovar. Então, tudo passava pelo crivo do governo, correto? A supressão dos partidos políticos. Ou seja, nesses regimes totalitários somente existia o partido do governo. Todos os outros eram proibidos, era crime você criar qualquer outro partido político ou apoiar qualquer outra vertente política que não fosse a do governo em vigor, certo? Bom, e a criação de inimigos internos ou externos? A retórica totalitária criava inimigos internos e externos. O combate a esses grupos inimigos justificava a tomada de medidas extremamente autoritárias. Os regimes totalitários, além disso, promoviam a centralização do poder no líder ou no partido e doutrinavam ideologicamente a população, promovendo o terror para intimidar a oposição. Os regimes totalitários na Europa, eu vou começar falando do fascismo. Como eu já falei aqui, a Europa teve três grandes regimes totalitários, né? O fascismo, o nazismo e o stalinismo. Os dois primeiros, fascismo e nazismo, estavam alinhados à extrema-direita, e o terceiro, que era o stalinismo, estava alinhado à esquerda. Nesse trecho, aqui eu vou ler um trechinho, a gente vai fazer um destaque de algumas informações a respeito dos três regimes. No caso do fascismo, foi o primeiro movimento totalitário a ser implantado na Europa. Ocuparam poder na Itália em 1922, quando Benito Mussolini foi nomeado primeiro-ministro após a realização da Marcha sobre Roma. É engraçado a gente fazer um paralelo que enquanto o fascismo estava nascendo na Itália, aqui no Brasil a gente estava vivendo a Semana de Arte Moderna. Interessante, não é? Como as coisas vão se alinhando. E logo depois a gente foi se inclinando também para essas vertentes, mas a gente vai chegar lá mais para frente nos próximos capítulos do livro. Continuando, o fascismo, por sua vez, surgiu em 1919, quando foi fundado os grupos italianos de combate. A ascensão de Mussolini, que era o líder fascista na Itália, aconteceu em um contexto de crise política e econômica e de crescimento do comunismo do país. Assim, no começo da década de 20, as forças fascistas começaram a agir violentamente contra grupos, como os comunistas, e angariaram apoio dos liberais. Por meio da pressão dos fascistas, o rei italiano acabou nomeando Benito Mussolini como primeiro-ministro. Isso foi em 22. Em 25, Mussolini autoproclamou-se ditador da Itália e consolidou o sistema totalitário no país. O fascismo é entendido como um regime precursor de movimentos conservadores na Europa. E dentro do fascismo pode ser destacado a exaltação dos valores conservadores e tradicionais, romantização e construção de um passado heróico e desprezo pelo socialismo e pelo antiliberalismo, por exemplo. O fascismo foi um grande aliado do nazismo na Europa e durante a Segunda Guerra Mundial foi parte do eixo, junto de alemães e japoneses. O regime fascista governou a Itália entre 22 e 45 e foi derrubado do poder como resultado da derrota do eixo na Segunda Guerra.
Já no caso do nazismo na Alemanha, surgiu com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Adolf Hitler foi um dos primeiros membros do partido e, com o passar do tempo, tornou-se líder. Atribuiu-se a ele o crescimento do nazismo e, como resultado de sua capacidade de mobilizar grandes multidões, ele começou a ganhar muita força na Alemanha. O nazismo ao longo da década de 20 e o fortalecimento desse partido está relacionado com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra. A derrota espalhou uma sensação tão grande de que o país tinha sido vítima de um complô que forçou a rendição dos alemães. E aí, para completar, a opinião social da sociedade alemã era de que o país tinha sido humilhado com o termo os Tratados de Versalhes. A situação da Alemanha depois da guerra, associada com esse discurso nazista, empurrou muitas pessoas para a defesa das medidas autoritárias. Com o crescimento do nazismo, as tropas de assalto nazistas ganharam força e passaram a perseguir os comunistas e os social-democratas. A ideologia nazista foi resumida por Adolf Hitler em seu livro, escrito durante o período em que esteve preso. O nome do livro é Mein Kampf, que significa Minha Luta. E um dos pilares dessa ideologia é o antissemitismo, nome pelo qual conhecemos o ódio contra os judeus. O antissemitismo era uma ideologia já fundada e difundida na sociedade alemã desde o século XIX e foi explorado pelos nazistas. Ou seja, já existia essa característica antissemita e o nazismo trouxe de volta e fez ela ganhar força. O crescimento do antissemitismo na sociedade alemã acabou gerando o Holocausto, né? Que eu vou depois colocar um texto à parte para vocês lá no Google Class darem uma olhada. O Holocausto causou a morte de 6 milhões de pessoas, das quais a maioria eram judeus. Os mortos durante o Holocausto foram mortos de diversas maneiras, destacando-se fuzilamentos e mortes na câmara de gás. O nazismo incluía na sua ideologia o antimarxismo, antiliberalismo, exaltação da guerra, o controle do Estado, o nacionalismo extremado, o culto ao líder e defendiam a ideia de superioridade da raça alemã. Chamavam os alemães de arianos. Outro ponto importante da ideologia nazista era a defesa de um espaço inato, espaço vital, um território supostamente de direito, onde os arianos germânicos formariam seu terceiro Reich. Em consequência disso, os nazistas passaram a impor um expansionismo territorial. Por isso, invadiram e anexaram a Áustria, a Tchecoslováquia, e quando invadiram a Polônia em 1939, franceses e britânicos declararam guerra e deram início à Segunda Guerra Mundial. No caso do stalinismo, que é o terceiro regime fascista que eu citei lá no início, foi o regime totalitário imposto durante o período em que a União Soviética foi governada por Stalin. Existe um debate entre historiadores sobre o caráter totalitário do stalinismo, uma vez que existem estudiosos que questionam essa classificação, embora a grande parte dos historiadores concorde que tenha sido autoritário. Stalin era um dos membros do alto escalão do governo soviético, mas isso acabou fazendo com que ele assumisse o poder, depois que Lenin morreu, em 24. Em 29, ele se tornou o líder supremo da União Soviética e governou o país de maneira totalitária até 53, que foi o ano que ele morreu. Uma das marcas do stalinismo foi o culto à imagem do líder, tanto que quando Stalin morreu, em 53, a reação de muitos foi de assombro. Isso porque parte da sociedade soviética não conseguia imaginar o país sem ele no poder. Percebe-se que a figura do líder do Estado confundiram-se durante anos no stalinismo. Outra marca muito evidente foi a perseguição de todos os opositores e aqueles que eram entendidos como uma ameaça ao Estado. Muitos dos perseguidos eram torturados ou sumariamente executados e enviados para campos de trabalhos forçados, conhecidos como Gulag. Até pessoas do serviço público foram vítimas de Stalin durante os expurgos da década de 30. Um dos momentos mais conhecidos do stalinismo foi a coletivização das fazendas, que aconteceu na década de 30. Durante os momentos, os camponeses da União Soviética foram obrigados a entregar suas terras e posses para o Estado,
propriedade privada era proibido no país. Os camponeses também trabalhavam nessas terras e o que era produzido era entregue ao Estado por preços baixos. O objetivo dessa coletivização era financiar a industrialização da União Soviética e resultou na morte de milhões de pessoas por conta da insuficiência de alimentos. Esse evento ficou conhecido na história como Holodomor, certo? Eu também vou colocar um texto lá sobre isso. Além dos que morreram de fome, existem também milhares de camponeses que foram executados por resistirem à coletivização de terras. No Brasil, o país aqui nunca viveu um regime totalitário propriamente dito, apesar de, ao longo da nossa história, termos sido governados por regimes ditatoriais, como o Estado Novo, entre 37 e 45, e a ditadura militar, que governou o país entre 64 e 85. Apesar disso, em nosso país surgiram grupos políticos que se inspiraram em ideais de regimes totalitários, como o citado integralismo, né? E eu vou encerrar por aqui essa breve explicação. Eu vou colocar esse texto lá no grupo do Google Class. Esse vídeo eu vou colocar o link. Quem tiver alguma dúvida a respeito pode colocar o comentário na própria postagem do link. E eu vou marcar um dia para a gente debater o assunto e passar uma atividade oral para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia para todos e estudem.